E estou aqui com meu amigo Tom Sheik e essa trans maravilhosa, que é uma mulher trans, que se chama Ellen Grácia, e ela vai contar um pouco aqui, o Tom vai entrevistá-la, e contar um pouco aqui sobre o que é ser uma mulher trans na sociedade brasileira. O que é ser um emprego, o que é conseguir emprego, o que é conquistar uma casa própria, o que é conquistar o respeito de uma sociedade. Passo aqui minhas palavras para Tom e para Ellen, sejam bem-vindos e agradeço a oportunidade de você vir aqui relatar um pouco da sua história e de tudo que você viveu para as pessoas que estão em casa. Meus cumprimentos a todos, muito obrigado pela palavra, Nali. Inicialmente eu quero agradecer a presença da Ellen, muito obrigado pela sua presença aqui, Ellen. E a gente pediu que ela viesse para relatar um pouquinho sobre a convivência de pessoas transexuais na sociedade. O mundo LGBTQIA+, tem várias dificuldades na sociedade. Porém, as pessoas do sistema padrão, tipo não efeminados ou não transexuais, elas sofrem menos. Por isso que a gente tentou chamar um público-alvo do preconceito. Ellen, a gente tem muitas dificuldades com pessoas efeminadas, transexuais na sociedade. A maior parte dela é as altas taxas de evasão escolar, por bullying, por situações bem complexas. Dentro de casa, do ambiente familiar também é complexo. Nem toda família tem uma estruturação para receber uma pessoa trans dentro de casa. E a gente vai pautar aqui mais o mercado de trabalho. O que você me conta sobre o mercado de trabalho? Então, primeiro eu queria agradecer a todos pelo convite e dizer que é bem complicado, porque se a gente é afeminado ou se a gente é trans, o único mercado que se abre é o quê? Salão de cabeleireiro, maquiador, poucas o que se abre. Então, e mulher trans ou gay afeminado, independente, eu acho que não se fecha só nessas profissões. Tem muitas outras profissões que a gente é capaz. O que falta é a oportunidade. Você acha que no tempo de hoje ainda mudou alguma coisa? Falta mudar muita coisa? Como que está aqui a nossa região no mercado de trabalho para pessoas trans? Mudou sim, muito pouco, mas mudou. Mas tem muito para ser mudado ainda, porque a vontade, eu acho que o principal que o empresário procura é a vontade de trabalhar. E isso para uma mulher trans que sobrevive na rua, como prostituição, que não é crime, e também quem optou por isso, cada uma é cada uma, mas tem outras que não têm a oportunidade e isso não se torna uma opção, se torna uma necessidade de ir para a rua. Então aí fica mais complicado. Lembrando a todos que é uma taxa de 90% de pessoas transexuais, elas são obrigadas a ir para a prostituição. Não por escolha própria, mas porque cada um tem que ter as suas bases. Tem aluguel, tem água, tem luz, tem que se sustentar. E pessoas transexuais têm uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque inicialmente eles começam na estrutura familiar. Eles nascem transexual e a estrutura familiar deles é bem difícil. Então, eles, a partir da estruturação familiar deles, eles vão para a escola. E ali, após a estruturação familiar deles, eles vão para a escola, sofrem na estruturação familiar e vai para a escola. Chega na escola, a escola não está pronta para receber pessoas transexuais ainda. A gente melhorou muito, nomes sociais, a gente teve bastante conquistas, porém, a evasão escolar de pessoas efeminadas e transexuais ainda é muito grande. Então, o que acontece? Como você entrar no mercado de trabalho qualificado sem estudo? Então, é um mecanismo sem fim. Você sai de casa porque você praticamente é expulso por ser pessoa transexual ou efeminada. Automaticamente, vocês vão cair na rua com a evasão escolar, sem a preparação, e vem aquele combo.
do preconceito, da transfobia, da LGBTfobia, junto com a despreparação de empregabilidade, pois sofreu a evasão escolar e sofreu a falta de qualificação. Então, assim, é um apelo das pessoas do movimento LGBTQI+, que as empresas se sensibilizem. E integrem essas pessoas, né? Isso. Porque, desculpa te interromper, Tom, eu acho que é bem importante ressaltar, nós não somos filhos de chocadeira, é um ponto. A nossa formação cristã vem muitas vezes da nossa família. Eu, por exemplo, vim de família evangélica, e que grande parte da minha família não é esse evangelho que muita gente está pregando aí. Porque hoje nós estamos vivendo um grande retrocesso. Por exemplo, vários vídeos educacionais que essa querida ministra, para não falar outro termo, e essa bancada evangélica maluca e dissimulada tem jogado na internet de que homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, isso é um retrocesso. Porque, na verdade, a sociedade, a escola, tem que nos tratar como seres humanos, independente da nossa orientação sexual. Esse negócio de que não se pode, menino tem que vestir rosa e menino tem que vestir azul, isso é um grande retrocesso. Então nós estamos caminhando contra aquilo que conquistamos há um tempo atrás. Então tudo isso que a Ellen falou é bem fato. Tipo, existem muitas transexuais hoje que vêm de família estruturada e que, graças a Deus, tiveram apoio dos pais, conseguiram se tornar médicos. Eu tenho exemplo da Juliana de Primo, que fazia show, e tem tantas outras advogadas, promotoras públicas, negros que conseguiram conquistar um mercado, um espaço no mercado de trabalho e que abriu um leque imenso, como você mesma, Ellen, e tantas transexuais e travestis que conseguiram um espaço no mercado de trabalho e conseguiram mostrar para as outras que existe uma luz no fim do túnel. E é esse o nosso objetivo aqui, é mostrar para as pessoas que ali existe uma luz no fim do túnel. Mas que também, Tom, você conhece de lei, ainda temos as leis ao nosso favor. É muito importante denúncia, é muito importante boletim de ocorrência, nos unirmos e nos juntarmos contra tudo isso que está vindo aí, essa avalanche de desumanidade que as pessoas estão querendo implantar na nossa vida, porque não vai ter essa história. Nós vamos ter que ser respeitados, quer queira, quer não, porque direitos adquiridos não são direitos retirados. E duas observações, gente. A primeira, mas eu conheço uma pessoa transexual que trabalha, que estuda e etc. A gente tem que entender o seguinte, gente. Primeiro, nem toda transexual ela tem a estrutura psicológica. É igual qualquer ser humano. Tem ser humano que aguenta o baque, que enfrenta tudo, que enfrenta a família, enfrenta a evasão escolar. Mesmo porque, Tom, tipo, a maioria dessas transexuais que não, às vezes, se enquadra, é porque a maioria delas, desde quando descobriu a puberdade, foi escrava sexual de uma sociedade inteira que adora transar e depois passar o pano em cima. Não é à toa que o Brasil... Ninguém assume. O Brasil é o país que mais consome, que mais mata travestis e transexuais no mundo. Isso é bom deixar bem claro. Então, se a sociedade fosse menos hipócrita e apoiasse, e desse apoio, pai, mãe, família, e desse apoio a essas pessoas, com certeza muitas delas não estariam na esquina se prostituindo. Porque poucas empresas contratam. A Jéssica mesmo estava falando para mim, a Ellen, desculpa, estava falando para mim que ela lutou muito para conseguir um emprego, com essa pandemia agora ela está desempregada. Então, assim, muitas empresas, eu fui o único salão de cabeleireiro de Rio Preto que sempre tive travesti trabalhando comigo. E eu ouvia clientes falarem assim para mim, você maquia ela com o mesmo pincel que vai maquiar a gente? Porque tinha medo de se contaminar com HIV. Como também... vários clientes marcavam unha e quando viam o travesti tinham medo de contrair HIV pelos instrumentos utilizados para manicure. Então é um absurdo isso, né? Com certeza. Pessoal, uma observação, antes que a gente vá para os comerciais, eu queria colocar uma observação que não existe só agressão física.
Muitas pessoas dizem que agressão é só física. Existe agressão verbal, psicológica, moral. Existem várias outras formas de se agredir um ser humano. Para a gente entregar essa pauta, eu queria deixar que a Ellen deixe um recado para a sociedade. O que você espera da sociedade? Deixe uma mensagem para a sociedade, fazendo um favor. Eu acredito assim que você que é empresário, dê oportunidade. Não é porque ela é uma gay afeminada ou ela é uma trans que vai chegar e te pedir um emprego. Vai falar, vai dar bafão, vai fazer escândalo na minha empresa. Não, o que ela quer é uma oportunidade. Você dando a oportunidade, ela vai agarrar com unhas e dentes e vai mostrar serviço. Então, para você empresário que está assistindo, dê uma oportunidade. Eu garanto que você não vai se arrepender. Eu agradeço muito a nossa apresentadora principal pelo bate-papo. Muito obrigado por ter vindo, Ellen. E chamamos o comercial. Parada Regional. E é isso aí, gente. A noite não pode parar, o nosso evento não pode parar e o brilho tem que continuar. E eu trouxe aqui duas pessoas, o Tom, que todo mundo já conhece, que é um militante, atua há muito tempo no mercado, defendendo e lutando sobre nossas causas, e uma mulher incrível, que é mãe de uma transexual de 14 anos, e ela pôde sentir na pele o que seria muito incrível se muitas famílias que tratam as pessoas com tanto preconceito pudessem sentir um pouco. Porque tem aquele ditado que a gente só percebe a dor quando essa dor é uma dor que é na nossa família. E com o tempo, ela vai começar a explicar que esse problema não estava na filha dela, estava nela mesma. A Josi é uma psicóloga, ela mora em São José do Rio Preto, e eu gostaria de passar as palavras a vocês dois, para que você pudesse passar para as pessoas um pouco da sua experiência com a sua querida filha. Muito obrigado pela palavra, Nali. Eu queria agradecer a Josi, que é a coordenadora do município de São José do Rio Preto, da ONG Mães pela Diversidade. É um prazer te receber aqui, Josi. Iniciando o nosso bate-papo aqui, eu queria entender o que é uma mãe pela diversidade. Bom, Tom, eu te agradeço pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. O Mães pela Diversidade é uma ONG voltada para mães, pais e famílias de LGBTQIA+. Surgiu em 2014 na cidade de São Paulo, com a nossa querida Maju, que é a coordenadora nacional. Ela, que já era militante, jornalista, se reuniu com outros pais e fundou, de maneira formal, o Mães pela Diversidade. E hoje nós estamos pelo Brasil todo. Nós estamos em quase todos os lugares. Existem coordenadoras em cada estado, e como o nosso Brasil é muito grande, também temos coordenadoras em municípios, e eu represento um deles. Nossa, muito bacana. Quero dizer que eu sou militante há 8 a 9 anos, militante de direitos humanos, e essa entidade, eu acho que assim, me enche o olho de emoção, porque é uma das entidades mais maravilhosas que vocês podem conhecer. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece com uma pessoa LGBTI é não ter estruturação familiar. Então, o trabalho que vocês desempenham é um exemplo para a sociedade, um exemplo para muitas pessoas dentro das casas que não sabem lidar com essa população. E seria até bacana todo mundo saber e conhecer essa entidade, porque tem muitas mães que não sabem lidar com isso e entrar em contato com vocês. Eu queria fazer uma pergunta. Qual que é a importância da Mãe pela Diversidade na comunidade LGBTI? Nós estamos juntos com a população. Lutamos pelos direitos de cada um de vocês. Lutamos pelos direitos dos nossos filhos. Queremos combater a violência,
o preconceito, a homofobia, e devemos mostrar a toda a sociedade que o público LGBTQIA+, tem família. Como já foi dito aqui, ninguém nasceu de chocadeira. E assim como os nossos filhos tiveram que sair do armário, nós também. Eu costumo brincar em casa que eu digo assim, eu nem tive tempo de entrar em armário, porque eu peguei a mão da minha filha para que pudesse apoiá-la. Não só eu e o seu pai. Estamos juntos. Muito bacana. Eu queria aqui deixar registrado e parabenizar todos aqueles militantes do início que a Dipoli, que teve que enfrentar obstáculo na primeira parada, nas primeiras paradas de São Paulo, que ela teve que deitar no chão, que teve toda aquela agressão para a gente conquistar o que hoje a gente tem. Todas as leis que a gente tem hoje em dia é graças a esses militantes que começaram, que combateram. A gente pode casar, a gente derrubou, a gente pode doar sangue, a gente está conquistando cada vez mais espaço, mas a gente nunca pode esquecer as drags antigas que abriram a porta que hoje a gente tem. A gente nunca pode esquecer das transexuais antigas que enfrentaram o mundo para que hoje a gente tivesse empregabilidade, o pouquinho de empregabilidade que a gente tem nas empresas. E aí, eu voltando no tema da gente, eu queria deixar, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para a população. Eu sou um pai, um LGBT, é meu filho. Como lidar com isso? Como eu consigo, psicologicamente, em um sistema tão padronizado, num sistema tão machista, enraizado, como eu consigo lidar com isso? Qual é a mensagem que você deixa para um pai e para uma mãe de uma pessoa LGBT? A mensagem que eu deixo é a minha vivência. Em momento algum, eu deixei de amar o meu filho. Nós apoiamos sempre. Então, se você sofre, pai, mãe, é porque você vive em uma sociedade cis-heteronormativa. Você precisa romper com esses valores. Se você ouvir o seu filho, ele vai apenas te representar amor. O preconceito não deve falar mais alto no seio de nenhuma família. Nenhum pai, nenhuma mãe deve ser abusivo, deve permitir que o seu filho sofra, porque a sociedade já tem esse papel. Então, nenhum familiar. E se você tem dificuldade, existe uma ONG como a nossa que está lá de braços abertos para te acolher, para te orientar, para te mostrar esse universo colorido e lindo que nós temos. Então, ame o seu filho. Saia do armário. E crianças LGBTs existem. Eu tive uma. E permiti que ela sempre vivenciasse. Eu não me preocupava em qual caixa ela iria se encaixar, qual sigla ela seria. Apenas deixei que ela vivesse. Até que chegou o momento da adolescência, que o meu filho se identificou como uma pessoa trans não binária. E nós tivemos que descobrir o que era ser uma pessoa trans não binária juntos. E o Mães pela Diversidade me ajudou muito. E por isso hoje eu estou aqui para também passar a minha vivência para outras famílias, para que eu possa contribuir de alguma forma. É muito importante esse tema que a Josi está falando, porque eu conheço inúmeras histórias de transexuais brasileiras que a família pôs para fora, hoje vivem fora do país e muitas voltaram para poder cuidar dos seus pais quando ficaram velhos. Eu costumo dizer que não é à toa quando se tem um filho transexual, um filho gay, um filho... Porque esses filhos, com certeza, na grande maioria dos casos, é quem ampara os pais na velhice. E eu acho que o que você usou, antes de qualquer coisa, foi a palavra amor.
porque eu acho que o amor vence qualquer barreiras. A minha mãe, que vem de família evangélica, a minha mãe primeiro deixou de lado os paradigmas cristãos e o amor falou mais alto. Então hoje a gente é uma família feliz e ela me aceita como sou. Então eu acho que me respeita. Então eu acho que isso é importante. Antes de qualquer coisa, você, mãe e pai que está em casa e que às vezes se depara com uma circunstância dessa, como a Josi falou, abra o armário, saia você do armário, tire sua filha da vida escura e traga seu filho, sua filha para a vida digna. Permita que eles sejam felizes, que nós sejamos felizes. Use o amor. Deixando uma última pergunta, como você já citou, né, nosso Brasil ele é muito extenso, muito grande, vários estados, vários municípios, talvez tenha alguma cidade que não tenha Mãe pela Diversidade, ou talvez tenha e não sabe. Eu queria fazer uma última pergunta. Quem pode fazer parte das Mães da Diversidade e como encontrá-la? Qualquer pai, mãe ou familiar que tenha um LGBTQIA+, pode fazer parte do Mães. Nós estamos nas redes sociais, tem o meu contato, meu Facebook, Josi Ferracini Lima. Pode nos procurar, que estamos lá para acolher todos os familiares. Aí você pensa assim, nossa, mas se eu for parte desta ONG, eu vou ter que dar entrevista, participar de palestras, ser militante? Não, não necessariamente. Se você puder, dentro do seu seio familiar, não permitir piadinhas sem graça, porque tudo isso é transfobia, é homotransfobia. Então, você já está sendo um militante. Então, venha conosco, saia do armário. Muito obrigado pela presença, Josi. De coração, todos nós agradecemos. É um prazer, uma honra ter você aqui. Muito obrigado, Nali, pela palavra. E vamos para o comercial. Parada Regional. Olá, que bom, arrasou, adorei o DJ PH, desculpa pela gáfia, mas adorei, super divertido e energizante, eu acho isso incrível. E agora nós voltamos aqui ao estúdio com o meu querido Tom Áquila, Tom Shake, que antigamente era Áquila e agora é Shake. Com muito prazer, claro, com muito prazer. Representando uma grande artista, e essa psicóloga maravilhosa da cidade de Votuporanga, que se chama Maíra. E eu acredito que agora vamos falar um pouco de assuntos que são assuntos importantes, que trazem, sobretudo, esclarecimento para vocês que estão em casa, porque esse é o objetivo de uma parada gay, é também trazer informação. Bem-vinda, Maíra e querido Tom, e a palavra é de vocês. Muito obrigado pela palavra, Nali. A Maíra Nascimento, ela é psicóloga da Rede de Apoio e Inclusão Liberdade de Amar. É uma das maiores redes que trabalham com política pública do Noroeste Paulista, e a gente vai tratar sobre psicologia. É uma honra ter você aqui, Maíra. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, eu quero agradecer estar aqui pelo convite e por toda a produção, parabenizar. Vamos iniciar o nosso bate-papo, né, pessoal? Com uma pergunta muito polêmica e que muitas pessoas talvez não saibam ou algo assim. Maíra, quais as consequências de uma reorientação sexual? É desastroso para a pessoa que passa por um profissional que diz fazer uma reorientação sexual. Não existe uma cura, porque não é uma doença. E um profissional que oferece, um psicólogo que oferece uma cura, uma reorientação, ele deve ser denunciado para o Conselho Federal de Psicologia. Entendi. Tem algum meio, algum canal que a gente consiga fazer isso? Tem o site, chama cfp.org.br.
Mas pesquisou no Google, Conselho Federal de Psicologia, você vai encontrar e vai saber lá no site aonde denunciar. Muito bacana. Por você trabalhar numa entidade tão ampla, que trabalha com tantos municípios, eu queria entender um pouquinho, por que, em sua visão, em sua experiência, os LGBT procuram tanto o profissional da psicologia? Eles procuram qualidade de vida, querem uma saúde mental equilibrada como todos, porém, a maioria, muitos, procuram devido a preconceitos que sofrem por uma sociedade, por estar inseridos numa sociedade heteronormativa, em que eles sofrem tanto preconceito da sociedade como uma preocupação dentro de casa. Nem toda a família acolhe esse LGBT, então muitos dos preconceitos podem acontecer dentro de casa. Então eles procuram, por todo esse preconceito, muitos agravam de ter uma depressão, uma ansiedade e chega até ao suicídio. Mayra, não te interrompendo, abre uma pauta também para falar, como no meu caso, por exemplo, eu fui estuprado pelo meu tio quando era adolescente. Então, quando era criança. Então, também existe essa pauta, que é uma pauta sobre muitas crianças também LGBTs que são estupradas dentro das suas próprias famílias, sofrem abuso sexual. E esse abuso sexual traz uma consequência absurda. Eu tive que fazer tratamento, eu tive que sair do meu estado, ir para outro lugar, porque realmente era muito difícil uma convivência num ambiente onde eu fui vítima disso tudo, né? Com certeza. O abuso sexual de crianças e adolescentes é algo sempre visível. Há pouco tempo a gente fez campanha, tem o Disque Denúncia 100, para qualquer tipo de violência e abuso. E engraçado, assim, o interessante de você ver é que dados mostram que crianças LGBT sofrem mais abuso. Sim, esses abusos são normalmente cometidos por pessoas da mesma casa, da família, pessoas próximas. Então, para você que está em casa, que acha que protegendo o seu filho de ser estuprado, não deixando ele para as ruas, às vezes o estuprador está dentro de casa. Exato. Então, é muito importante abrir esse leque, que foi o meu caso. Os dados, a maioria, são homens, os abusadores, e são pessoas próximas. Pai, tio, irmão, padrasto e amigo da família. Às vezes você está colocando dentro da sua casa uma pessoa que você considera amigo e ele está abusando de um filho seu. É muito importante ensinar para essas crianças que criança não tem segredo com adulto. Tudo ela deve contar para os pais. Não existe segredo entre criança e adulto, porque o abusador chega nessa criança, ilude, pedindo uma brincadeira, falando que vai brincar, e pede para deixar em segredo, para não contar nem para o pai nem para a mãe. E é aí que o abusador se aproveita. Na verdade, assim, eu trabalho numa entidade LGBT, né? E a gente tem um equívoco também. Tem muita gente que diz que porque a pessoa foi violentada sexualmente, ela se torna um LGBT. E não. E essa violação sexual é porque o abusador percebe que ela é um LGBT, então abusa. Então não é que o LGBT ele se torna LGBT. Não, normalmente crianças LGBT são mais vulneráveis. Exatamente. Porque são mais sensíveis, são mais delicadas, se tornam alvo fácil para isso. Eu acho que, na verdade, essa colocação de que muitas pessoas muitas pessoas maldosamente fazem de colocar o LGBT como um possível estuprador, eu acho que isso é um crime, porque não existe parâmetro para determinar isso. Na verdade, eu conheço muitas, eu acredito que 80%, 90% dos LGBT já sofreram um abuso sexual. Sim. E a gente não vê casos de pessoas... É muito raro ouvir casos de pessoas que são estupradores e que são LGBTs. Então, assim, é muito mais uma sociedade mascarada e mentirosa que se esconde por trás de paradigmas, sim, mas que, no fundo, estupra mesmo. Sim. Na verdade, a violação sexual, ela está mais ligada no machismo. Então, quando você vê uma criança LGBT, você viola
a sexualidade dela, e aí você põe a culpa nos LGBTs. Então é uma coisa bem contraditória. Lembrando também que muitos sofrem com estupro de correção. Isso. É o caso das pessoas lésbicas. As lésbicas sofrem estupro de correção, como se ela, por não ter tido um relacionamento com um homem, se ela tiver essa lição, essa correção, ela vai ser uma mulher hétero. E é uma Eu acho violação que, na verdade, enorme. né, Mayra, o que acontece muito na sociedade é que existe esse resquício que a pessoa acaba sofrendo por toda uma vida. A gente conhece muitos casos de homossexuais que só puderam se assumir homossexuais depois de velhos, porque normalmente tiveram tantos bloqueios e passaram por essas situações, e mulheres também, que depois que tiveram filhos e tudo, foram entender que a opção, que a orientação delas era outra, né? Então isso, na verdade, é consequência disso aí que você está falando, né? Na verdade, não desculpa o corte, mas na verdade tem muitos casos que é assim, tem muitos casos também que ela até sabe que ela é lésbica, só que com a estrutura patriarcal, com o fundamentalismo, ela tem medo de expressar a tua orientação sexual. Então ela acaba vivendo uma vida que não é dela, até ela tomar coragem. Algumas pessoas têm dois viés. Primeiro, o viés é ir para depressão, estou correto? Para depressão, para suicídio, e o outro não, o outro é viver uma vida de mentira. Até que, em alguns momentos, alguns casos, elas criam coragem e é elas de fato. Passo a palavra para a Maíra, para ela explicar melhor como profissional. Sobre a forma que eles lidam. A sociedade é uma sociedade machista, patriarcal. Ela vem dizer para a gente como cada um deve se comportar nela, como é cada papel. Então, tudo que não encaixa, eles consideram errado. Isso vem desde criança, quando você nasce biologicamente, ou mulher ou homem, e te criam para ter um papel dentro dessa sociedade. A mulher tem que se comportar assim, o homem tem que se comportar assim, o homem não pode ser sensível, a mulher tem que ser recatada. E quando começa a demonstrar o papel, de como a sua orientação, de como ele vai ser, já vem uma sociedade podando essa criança. Muito obrigado pela sua orientação. Posso como deixar profissional? mais uma Claro. coisa? Eu queria falar para as pessoas que se incomodam em estar na presença de um LGBT, que se incomodam com a roupa que veste, o comportamento, se incomodam em ver uma demonstração de carinho em público de um casal homoafetivo, que procure um profissional. Porque o que te incomoda, o que você se sente incomodado no outro, diz mais sobre você e não sobre a outra pessoa. Muito obrigado. Sim, é importante falar isso, porque, na verdade, essas pessoas que são pessoas que... Desculpa. São pessoas que precisam de ajuda, né? A gente vive hoje numa sociedade que está super lotada de pessoas amarguradas, sofridas, que descontam a frustração dela em outras pessoas. E eu acho que é isso aí. Essa pauta que você abriu é importantíssima na discussão, porque fecha muito sobre o que a gente vem falando, sobre o amor, né? O respeito ao próximo. O direito seu acaba quando começa o do outro. Eu venho agradecer muito sua presença, Maíra. Eu sei que foi Obrigada. muito corrido para você estar aqui. Eu te agradeço de coração. Obrigada. Muito obrigado pelo espaço, Nali. E voltamos logo após o comercial. Parada Regional Live. E é isso aí, eu fico super feliz de poder fazer parte de uma parada tão incrível, com um cunho cultural tão grande, uma bagagem cultural tão grande, porque eu acho que o espetáculo é incrível, soma muito, mas também tudo que foi falado aqui, que tem falado, eu acredito que pode de alguma forma ter tocado no coração de alguém que está assistindo e comece a perceber e a enxergar o mundo gay de outra forma,
que é um mundo colorido, incrível, que é isso que a gente está aqui tentando. Agora, nesse momento, eu estou com uma assistente social daqui da cidade de Fernandópolis, uma menina linda, incrível, chamada Amanda. E a Amanda tem uma mensagem para passar para todos vocês, junto aqui com o Tom, a respeito do que é o tratamento, do que significa a assistência social para o nosso público. Porque realmente muitas travestis, muitos gays e muitas transexuais, quando sofrem o preconceito, elas ficam totalmente perdidas, sem apoio muito familiar, sem apoio da sociedade. E aí entra o papel da assistente social, que pode trazer uma dignidade incrível e resgatar essa pessoa para o meio social, que é o mais importante. Boa tarde, Amanda. Boa noite já, né? Fale um pouco sobre a sua vida. E o Tom tem algumas perguntas a você. E a palavra está dada. Muito obrigado pelo espaço, Nali. A gente vai entrevistar agora uma pessoa maravilhosa aqui de Fernandópolis, que me ajudou muito nessa minha vida. Como militante de direitos humanos, ela sempre apoia os casos que a gente tem. É Amanda Cristina Silva, ela é uma assistente social do CREAS Fernandópolis. Seja bem-vinda, Amanda. Eu estou muito feliz de estar aqui, a honra é minha, inclusive. Eu estava acompanhando de casa. Gente, vocês não têm noção o quanto está maravilhosa essa live. Se está assim enquanto live, quando acontecer fisicamente esse evento, a primeira parada em Fernandópolis, ninguém segura. Eu vou quebrar o protocolo só um pouquinho para mandar um beijo para minha filha Clara e minha mãe, que estão desde as 3 da tarde, e para o Alan de Barros, que está assistindo a gente. Okay. Bom, um beijão para elas também. Tem uma maravilhosa pessoa na família. Amanda, vamos começar o bate-papo. A assistência social, ela tem um viés muito grande. Então, se a gente fosse conversar sobre política pública de assistência social para a população LGBT, de fato, a gente ficaria o dia inteiro aqui. Porém, a gente vai dar uma aqui resumida para que a gente trabalhe esse viés. A assistência social e o público LGBT, fala um pouquinho para a gente como é isso, o que é assistência social? A assistência social ela é uma política pública gratuita, direito do cidadão, dever do Estado. É um prazer que eu tenho em trabalhar com assistência, e o público LGBT tem tudo a ver, porque a assistência ela tem o papel de agregar segmentos sem deixar ninguém para trás. Como a Nali estava conversando comigo agora há pouco, não é querer nada separado para o público LGBT, é trazer esse segmento para dentro da assistência, que é o nosso trabalho, fazer essa inclusão e trabalharmos juntos. Você disse que aprendeu muito comigo, mas, na verdade, quem aprendeu fui eu com você. Lá em 2016, quando a gente iniciou o trabalho com o Grupo Transcender em Fernandópolis. A tipificação nacional de assistência social já trazia esse parâmetro de trabalhar com pessoas que sofrem discriminação social em decorrência da sua orientação sexual no seu âmbito familiar ou comunitário. E você foi um dos primeiros a participar dos encontros, e esse trabalho acontece até hoje dentro do CREAS. Quebrando o protocolo, porque essa entrevista a gente está quebrando protocolos, porque a gente não tem que ser rotulado. Então eu queria só perguntar mais sobre esse grupo, como ele surgiu, por que ele surgiu, o que acontece para ele ter surgido. Fala um pouco da história dele. Por conta da tipificação, lendo atentamente, a gente viu que poderia ir além de um atendimento corriqueiro de dentro de um CREAS ou de dentro de um CRAS. Então surgiu a ideia de se criar esse projeto dentro desse serviço. E aqui em Fernandópolis eu contei com o apoio de uma pessoa muito importante, que é a Fernanda Fávero, que foi a que organizou, mobilizou as primeiras pessoas para participar desse grupo. De lá para cá ele aconteceu de forma semanal, quinzenal, mensal e agora através de atendimentos individuais e também familiares. Que legal. Um projeto bem interessante. A assistência social, ela tem um amplo sentido. Algumas pessoas dizem que é
como que eu digo, nesses anos de trabalho com os direitos humanos, as pessoas falam que é um benefício de uma certa população ter algo assim. Eu entendo, como militante de direitos humanos, que a partir do momento que a gente tem um grupo vulnerável, um grupo de risco, a gente tem que trabalhar dentro desse grupo, trabalhar assistência social como um dos viés de políticas públicas e trazer eles para perto, como é o trabalho de vocês. O CREAS, eles recebem essa população? Como que é? O CREAS e os CRAS sempre receberam essa população. O que ocorre é que, em 2016, o CREAS, então, decidiu fazer esse segmento específico. Fizemos até um vídeo de divulgação, que também é um trabalho da assistência social. Divulgamos esse trabalho para chamar esse público para perto da gente. E foi maravilhoso, porque a gente contou com vários outros profissionais que vieram até esse grupo trazer várias informações referente a dúvidas, as questões que o próprio grupo LGBT e nós também profissionais trazíamos. E nós temos, inclusive, orientações que essa política de assistência social em 10 anos, de 2016 a 2026, ela seja cada vez mais voltada para todos os segmentos, e para isso acontecer, nós, profissionais, e os equipamentos de atendimento têm que se qualificar. Sim, é isso que eu ia falar, porque é muito importante, como você citou, que há 3 anos atrás não existia tanto, não é que não existia demanda, mas não se imaginava que era tão necessário. E eu acho isso incrível, quando o poder público toma essa consciência e aí começa a preparar os funcionários para receber toda essa leva de questionamentos e problemas, toda essa problemática que é a vida LGBT no Brasil, né? Nali, fantástico que você falou. Por quê? Nós de Fernandópolis não enfrentamos nenhuma barreira quando falamos que criaríamos dentro do CREAS este trabalho específico para o público LGBT. Não tivemos barreira para isso. Ao contrário, a nossa coordenadora na época, Kaline, só disse assim: faça o projeto e apresente. E até então, agora com o coordenador Vitor, nós continuamos com o trabalho na maior liberdade possível. Eu acho, Amanda, que a gente tem que tomar esse partido que você está falando. Porque, na verdade, existe hoje uma onda de um retrocesso muito grande, né? E nós já atingimos um patamar tão incrível, que é esse patamar de enxergar a necessidade da nossa classe, que eu tenho absoluta certeza que por mais que essa bancada maluca, evangélica, que se coloque contra, vai se tornar um movimento muito pequeno, mesmo que tenha apoio de pessoas tão grandes, mas eu acho que a sociedade em si já percebeu de toda uma maneira, de toda uma forma, que não dá para fechar mais os olhos. A população LGBT existe, é mais fácil lidar com a problematização do caso do que empurrar a poeira para baixo do tapete, como se fez uma vida inteira. E é esse o papel seu, eu acho incrível, e parabéns pela Prefeitura de Fernandópolis, pelo CREA, por todas essas instituições que têm enxergado essa necessidade da nossa comunidade e a delicadeza. Nós somos fortes e, ao mesmo tempo, muito delicados. Fomos machucados por toda uma época. Não é possível que essa dor se arraste por mais tempo. Não é possível, não cabe mais espaço para essa dor. Né? Eu penso assim, retroceder não tem jeito. O Tom é um guerreiro, né? Eu me espelho muito nele, e às vezes a gente dá uma desanimada, assim, mas eu penso, poxa, tem tanta gente, né, dando sangue. Então, eu chamo, inclusive, os meus colegas de profissão e de política de assistência social para entrar nessa luta conosco e levar esse trabalho adiante. Né? Eu queria deixar aqui uma observação. Quando a gente fala evangélicos, a gente não está generalizando, a gente está falando do extremismo, gente, porque o país ele é um país laico, todo mundo tem o seu direito
inclusive de religião. Mas a partir... A questão aqui é o preconceito. Exato, a partir Chega de do momento... preconceito. A religião, cada um tem a sua, né? Isso, a partir do momento que você respeita o meu espaço, como a Nali, é uma frase típica da Nali, o seu respeito começa até, como que é? O seu respeito acaba quando começa o meu. Exatamente, faz todo sentido. Então, tipo, o problema não é a religião, independente de qual religião seja. O problema é o extremismo. A partir do momento que você usa a sua religião para você obrigar uma outra pessoa a exercer ou a seguir a ela, entendeu? É só isso. Amanda, queria só que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Um LGBT, ele precisa de algum respaldo. Como ele deve agir no caso da assistência social do CREAS? E ao final disso, você deixa uma mensagem para a sociedade. Pode procurar o CREAS. CREAS Fernandópolis, Rua Curitiba, número 57. Fica bem próximo à rodoviária. Agora, nós estamos com um horário especial, então, das 8 à 1 da tarde. A mensagem que eu quero deixar, puxando o gancho dos dois, seria que nós exercêssemos, então, o extremismo do amor, né? Se for haver algum extremismo, que esse seja o extremismo do amor. E eu chamo meus colegas mais uma vez aqui para a luta. Eu quero agradecer muito a sua presença. Obrigado pela palavra, Nali. Vamos para os comerciais. Parada Regional Lives. Essa mensagem positiva para todo mundo que está em casa. Beijos mil e até a próxima vez. Eu sou filho do arco-íris. Eu tenho outra íris. Eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. Eu tenho orgulho de quem eu sou. Temos orgulho de quem somos. E você? Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. E você? Temos orgulho de quem somos. Temos orgulho de quem somos. Eu tenho orgulho de quem eu sou. E você? Somos duas. Do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. É o arco-íris que me faz brilhar assim.